Olá, olá, alunos do nono período, tudo bem? Hoje é dia 18 de abril de 2020. Estamos aqui por volta das 8h30 da manhã gravando o primeiro vídeo do dia. Hoje a gente vai começar a trabalhar os recursos em espécie. Eu quero trabalhar com vocês hoje recurso em sentido estrito, que é o recurso previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse recurso, gente. Recurso em sentido estrito, né, que a gente abrevia para rese, né, ele permite o reexame de uma decisão nas matérias especificadas na lei processual penal, com a peculiaridade de que, uma vez interposto esse recurso, permite que o próprio juiz que proferiu a decisão recorrida, ele tem uma nova possibilidade de apreciar aquela questão antes de remeter os autos à segunda instância, na hipótese dele manter a decisão prolatada anteriormente. Então, existe uma possibilidade do juiz fazer uma reanálise do conteúdo decisório de sua sentença quando se interpõe um recurso em sentido estrito. Essa peculiaridade ela vai aparecer aqui nos efeitos do recurso em sentido estrito, né? No último sábado que nós conversamos sobre uma breve introdução sobre a teoria do recurso, nós falamos dos efeitos recursais e o rese vai possuir todos os efeitos recursais possíveis. Então, o rese tem o efeito devolutivo, todos os recursos possuem, devolver a análise ao poder judiciário daquela decisão. O efeito suspensivo, com a peculiaridade aqui de que o rese ele vai ter efeito suspensivo nestas 4 hipóteses, né? Decisão que denegue conhecimento à apelação ou a julgue deserta, decisão que declare perdido o valor da fiança, decisão de pronúncia em relação ao julgamento do réu pelo plenário do júri, então em relação à realização do plenário para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e decisão que determine quebra da fiança somente no tocante à perda de metade do seu valor. Então, essas são as hipóteses do efeito suspensivo do rese. Nas demais hipóteses, o recurso em sentido estrito não teria efeito suspensivo. O efeito regressivo, que é a peculiaridade maior aqui do rese. O rese permite ao órgão prolatador, né, da decisão que se retrate da decisão. Então, é exatamente a possibilidade do juízo de retratação que é a grande peculiaridade do rese. E o recurso extensivo, que também permite que essa decisão proferida no julgamento do recurso em sentido estrito, né, ainda que interposto por apenas um corréu, esse recurso favoreça os demais réus que eventualmente não recorreram, salvo se o recurso é fundado em razões pessoais, em motivos pessoais. Então, o rese apresenta os 4 efeitos possíveis dos recursos: devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo, com bastante atenção aqui em relação ao efeito regressivo, que é a grande peculiaridade do rese, né? A possibilitar o juízo de retratação pelo próprio juiz que prolatou a decisão. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no cabimento. E são várias as hipóteses de cabimento do recurso no sentido estrito, né? A gente vai ver as principais. Se você abrir o seu código no artigo 581, você vai ver uma infinidade de incisos trabalhando as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Nem todas elas ainda são válidas por conta das alterações legislativas, por conta da edição da LEP, a Lei de Execução Penal, que prevê outros recursos que substituíram o rese, mas as hipóteses continuam aí no Código de Processo Penal. E a gente vai ter uma novidade em relação à lei anticrime também, com uma nova circunstância, um novo cabimento para o recurso em sentido estrito. Então, vamos lá. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão no artigo 581, caberá rese da decisão, despacho ou sentença. Então, vamos lá. Primeiro, hipótese de rejeição da peça acusatória. Nós trabalhamos bastante isso em processo penal 3, lá naqueles fluxogramas,
a hipótese em que a denúncia ou a queixa é oferecida e o juiz tem a possibilidade de rejeitar, né, de não receber a denúncia ou a queixa naqueles casos do 395, do artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, sempre que o juiz não receber a denúncia ou a queixa, é possível a acusação interpor o recurso em sentido estrito, com exceção do contexto do juizado especial criminal, já que no juizado especial criminal, além, né, dos embargos de declaração, só caberia o recurso de apelação no prazo em 10 dias. Então, se eu estou falando de juízo comum, né, se eu não estou falando de competência do juizado especial criminal, de competência do GCRIM, o não recebimento da denúncia ou da queixa permite o recurso no sentido estrito. Só tomar cuidado, né? A súmula 707 do Supremo, ela diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, uma vez que o juiz tenha rejeitado a denúncia ou rejeitado a queixa, se a acusação, seja ela o Ministério Público ou querelante, interpuser recurso no sentido estrito, o denunciado, né, cuja peça acusatória foi rejeitada, né, ou querelado, cuja queixa-crime foi rejeitada, ele precisa ser intimado dessa decisão de rejeição, para que ele possa participar ativamente do oferecimento das contrarrazões do recurso no sentido estrito. Essa é a redação do artigo 707 do Supremo. Combinado? Muito bem. Vamos para outra hipótese. Hipóteses de incompetência, né, de decisão que reconhece a incompetência do juiz, eu estou falando, obviamente, da competência para o julgamento, e outras exceções processuais, outras formas de defesa processual, de defesa que não ataque o mérito, né, defesa indireta. Então, o inciso 2 do 581, decisão que concluir pela incompetência do juízo, né, ela é atacável por meio do reze, assim como as decisões que julgarem procedentes as exceções, exceto a decisão que julgar procedente a exceção da suspeição, porque quando o juiz se reconhece suspeito, esta decisão ela é irrecorrível. Mas as outras exceções, uma vez declaradas, uma vez reconhecidas, elas são questionáveis, são recorríveis por meio do recurso de distrito. Então, se o juiz reconhece a exceção de incompetência, de litispendência, de ilegitimidade das partes, de coisa julgada, essa decisão judicial é recorrível por meio do recurso no sentido estrito também. Tudo bem? Bom, vamos lá. A próxima, decisão de pronúncia. Essa daqui é a mais clássica, né? É a hipótese mais evidente do cabimento do recurso em sentido estrito e mais utilizada na prática profissional. Então, quando no final da primeira fase do rito do júri, né, quando são possíveis aquelas 4 decisões, pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, a pronúncia, que é a decisão do juiz, que leva o réu ao julgamento em plenário do júri, é atacável por meio do recurso em sentido estrito e não por apelação. Tá? Então, aqui é o cabimento expresso da interposição do recurso em sentido estrito no caso da decisão de pronúncia. Lembrando que a impronúncia seria passível de apelação. Bom, decisões relacionadas à fiança, que é uma cautelar diversa da prisão atualmente, e ao indeferimento, revogação ou relaxamento da prisão cautelar. Então, os incisos 5 e 7, o 6 está revogado, né? Os incisos 5 e 7 tratam desta temática, né? Decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, insuficiente, né? Indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, nessa segunda parte aqui, quando está falando de indeferimento de prisão, relaxamento de prisão, concessão de liberdade provisória, o recurso em sentido estrito, obviamente, seria manejado pela acusação, né, que não estaria de acordo com a liberdade do réu.
E no inciso 7, né, a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, só para a gente lembrar bem aqui, a hipótese de quebra ou as hipóteses de quebra da fiança estão no artigo 341, né? Mudança de residência sem permissão, ausência da comarca, né, do local de residência por mais de 8 dias sem comunicação à autoridade, não comparecer no processo ou praticar outra infração penal na vigência da fiança. E a hipótese de perda da fiança está no artigo 344 do Código de Processo Penal, entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Tudo bem? Bom, então a gente vai parar esse primeiro vídeo por aqui, já alcançamos a marca de 10 minutos e a gente volta logo na sequência com outro vídeo com essa mesma temática do recurso em sentido estrito. Até breve, se cuide.